Olá, começa agora mais um Repórter do Futuro. Aqui você assiste reportagens e mini-documentários produzidos por estudantes de jornalismo, durante o projeto Repórter do Futuro, da Oboré. No episódio de hoje, vamos conversar com Ana Beatriz e Laura Veríssimo, que produziram a reportagem Saúde para Pessoas Trans e Travestis em São Paulo, que faz parte da 16ª edição do módulo Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, vamos lá. A reportagem de vocês tem como foco abordar a rede Sampa Trans, um sistema de saúde que dá suporte a pessoas transgênero. Queria saber um pouco como que vocês chegaram a essa fonte. Vocês escolheram abordar esse tema? Na verdade, a gente tinha ficado na dúvida também entre a questão das árvores, né, que também foi uma das aulas que a gente teve, que também daria uma pauta, mas aí por uma questão mesmo até de logística, por eu também já ter sido conselheira da saúde, então eu também já tinha alguns contatos que facilitaram, eu acho, um pouco esse acesso, né, a esses entrevistados todos. Daí a gente discutiu, nós três, e por também ser o mês de orgulho LGBTQIAPN+, a gente também acabou, então, escolhendo esse tema. Legal. Legal, interessante. E vocês se conheceram durante os módulos, durante o Descobrir São Paulo, né? Isso. Foi. E eu achei bem interessante que vocês gravaram em loco, né? Assim, vocês foram aos lugares, nas unidades de atendimento. Eu queria entender como que vocês fizeram para conseguir as autorizações. Foi um processo complicado? Vocês precisaram ligar, mandar e-mail pedindo para gravar nesses lugares? Tem a burocracia, né? A gente teve que entrar em contato com a Secretaria Municipal da Saúde, no caso com o Departamento de Imprensa. E daí a gente solicitou a gravação, mandou exatamente quais eram as perguntas que a gente ia fazer, o propósito do nosso trabalho. E daí depois foi só eles acertarem lá com cada um dos equipamentos quais eram os dias disponíveis que a gente tinha para poder ir lá fazer essa gravação. E demorou muito para eles darem um retorno? Não, quando acho vocês que foi podiam rápido. passar? Foi bem né? rápido. Legal, bom, normalmente essa parte acaba engarrafando um pouquinho, Sim. tomando um tempo. Bom, conseguiram agilizar isso. E vocês tinham alguma experiência já nessa parte de fazer um projeto audiovisual, como reportagem ou mini documentário? Na época que a gente estava fazendo o curso, eu estava fazendo uma oficina de cinema, documentário também. Então, acho que deu para conciliar bem essas duas coisas. Legal. E, se eu não me engano, também na época eu estava fazendo uma oficina de fotografia, que está indo até o final do ano. Então, eu consegui, acho que, dar um suporte até para as meninas na gravação. Vocês tinham um pouco de noção, então, né, de como fazer a parte da estrutura de roteiro, eu tinha filmagem. feito um curso de audiovisual na biblioteca do Parque Vila Lobos também, em 2017. Então, também, mais ou menos, também já tinha uma noção, mas eu fiquei mais encarregada mesmo com a questão da produção, né? De acertar com as E fontes também. em um dia só, em uma das gravações, que aí também a gente precisa de também treinar essas habilidades Sim, é prática, né? jornalísticas. Sim. É prática. Vocês estudaram já sobre isso, mas tem que botar a mão na massa de vez em quando para não acabar esquecendo e tal. Sim. Sim, e justamente, assim, as pessoas que assistem a gente são estudantes, geralmente, de jornalismo, estão começando ainda, né, na área da comunicação, e essa parte de organização interna da equipe é sempre mais complicada. Então, é interessante a gente querer entender como que vocês se organizaram. Cada um fez um pouquinho de cada coisa, ou uma pegou o roteiro, a outra pegou a edição, os contatos, né, para conseguir autorização para Olha, eu gravar. acho que a gente teve muita sorte, assim, fomos muito abençoadas, porque fluiu muito bem. Imagina, porque 3 pessoas que moram em lugares diferentes, que têm rotinas diferentes, trabalham em locais diferentes, tudo diferente, sabe? Mas eu acho que a escolha do tema, eu acho que o contato com a Secretaria Municipal da Saúde, o contato com as pessoas que deram as entrevistas para a gente, tudo isso eu acho que facilitou e fez com que também o trabalho deslanchasse legal, assim, sem muita crise. Sim. Que bom, vocês produziram tudo em um mês, mais ou menos? Eu acho que foi isso, Acho né? que menos até, porque a gente já tinha terminado, lembra que o pessoal queria prorrogar, tava Sim. um debate no grupo, Sim. porque eles não estavam conseguindo, enfim. Mas a gente E a gente conseguiu já estava entregar pronta, a assim, tempo. praticamente, lógico, né? Tinha aqueles detalhezinhos, aquelas minúcias. O áudio tá um pouco estourado, a coisa tá... Mas eu acho que, no geral, assim, de um modo geral, eu acho que a gente Sim. conseguiu fazer, assim, em tempo recorde até. Sim. Porque de quando a gente teve o aval da Secretaria Municipal da Saúde para o trabalho ficar pronto, não demorou uma semana. E essa parte da gravação, voltando para ela, como vocês fizeram isso com questão de equipamento? Para gravar o vídeo e o áudio? E a edição até, não sei se vocês têm computador ou licença dos softwares de edição, né? Como é que foi essa parte? Então, a gente gravou uma parte com o iPhone da Laura e outra parte com o iPhone da Bia.
E tudo assim, como vocês falaram, com guerrilha, assim, equipamento assim de guerrilha. Porque foi o fone com fio conectado no celular. Acho que a gente nem usou tripé, né? A gente não... A gente tentou, Acho né? que tentou no usar último tripé. só, começou a dar uns probleminhas Eu dele acho que lá. a Cássia, que É, era da secretaria. da secretaria, ela ajudou a acompanhou as gente a montar o gravações. tripé também. Que também era uma pessoa que também já é da área, então ela também Sim. tinha um olhar, assim, que ajudou também, eu acho, sabe? Então, interessante isso que você mencionou. Teve uma pessoa que acompanhou as gravações da Teve, própria da secretaria. própria secretaria. Isso foi uma exigência deles? De ter uma pessoa ali pra ver? Na verdade, eu que estava na troca de e-mail com eles, assim, eles não avisaram nada, né? Passaram os dias pra gente, daí quando chegou lá no dia, ela estava lá, mas eu acho que só somou, sabe? Porque ela também já tinha um certo olhar para isso, então Sim. eu acho que ela agregou bastante também no resultado final do trabalho. Que bom. Você viu como um terceiro olhar, né? Pra dar uma Sim. força na gravação. Exato, porque na verdade era isso, eram para ser as 3, né, fazendo, só que daí na parte da manhã eu não conseguia ir, Sim. na parte da tarde a Beatriz não conseguia ir, então a Cássia ficou, O integrante do grupo, né? Sim. Ela ficou integrante. Praticamente, me cobriu de manhã e depois cobriu a Bia à tarde. Sim, questão de horário é uma bagunça. Como faz trabalho assim, um de durante cada a ponto semana, de São Paulo. Exato. Bom, agora vamos para um rápido intervalo e na volta a gente assiste a reportagem produzidas por elas. Até já! E aí, pessoal, tudo bem? Tá assistindo o programa e ficou com vontade de participar do projeto Repórter do Futuro? Acesse oboré.com para saber mais sobre os requisitos e sobre os prazos de inscrição. Quem sabe o seu trabalho não é exibido aqui, na Rede Câmara. Estamos de volta e agora vamos assistir a reportagem Saúde para Pessoas Trans e Travestis em São Paulo. Nossas convidadas produziram essa peça durante a 16ª edição do módulo Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter, do projeto Repórter do Futuro, da Oboré. A reportagem é de Ana Beatriz, Laura Veríssimo e Beatriz Rocha. Vamos assistir? Roda VT. Segundo o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em São Paulo, a Rede de Atenção à Saúde Integral de Pessoas Travestis e Transsexuais, mais conhecida como Rede Sampa Trans, conta com 45 unidades de saúde básica em todas as regiões da capital. O objetivo da iniciativa é promover políticas públicas de saúde para pessoas trans e travestis. Ângelos Manuel é um dos pacientes que utiliza os equipamentos públicos da Rede Sampa Trans. Atualmente, ele é atendido na Unidade Básica de Saúde Vila Esperança, localizada no bairro Vila Beatriz. A primeira vez que eu fui, ninguém nem sabia o que era transmasculinidade, assim. Então, eu tive que explicar. Mas mesmo assim, foram pessoas que não já chegaram com essa violência, assim, de já me chamar no feminino, né? Sim. Assim que eu cheguei, eu, né, viraram e falaram, pois não, moça, porque, né, enfim, é isso. Mas aí, quando eu já logo disse, aí já me perguntaram qual que era o meu nome social, e aí mudaram no sistema, né? Porque é uma unidade que não é cheia, e aí a gente sempre tem muito problema com isso, né? As unidades são superlotadas, demora muito de chegar, às vezes, os hormônios, às vezes passa da data de aplicação, porque não tem o hormônio, não chegou ainda. Então lá eu nunca tive problema com isso. Quando eu comecei só tinha eu e mais uma trans feminina, por exemplo. Lá é bem bom, assim, gente, ó, assim, o básico do meu necessário, assim, eu consigo lá, tudo, eu consigo as consultas sempre bem certinho, a médica
é uma médica boa, não me atravessa, é uma médica bem super suave, assim. Lá tem até uma parte da administração lá do posto, até ajuda com dúvidas sobre retificar o nome, assim, por lá é bem chique. Meu nome é Márcia Valéria Pereira, eu sou psicóloga, psicanalista de formação e eu faço a interlocução da população LGBTIA+, IST/AIDS, HIV e violência aqui na Coordenadoria Regional de Saúde do Centro. Eu fazia interlocução de violência e acontece que a colega foi promovida, que fazia a interlocução da pasta de LGBTIA+, foi promovida. E aí ela pediu para eu assumir o lugar dela, né? Aí a nossa coordenadora concordou e aí desde então eu estou cuidando dessa pasta. Então, é uma das coisas que é muito difícil, que a gente sente uma dificuldade grande, é a falta de informação, né? Porque por mais que a gente divulgue a rede, então, por exemplo, teve a Feira da Diversidade. E aí a gente descobriu que muita gente não sabe que São Paulo tem uma rede Sampa Trans. Muita gente continua fazendo acompanhamento por conta, ou acompanhamento particular, porque não conhece a nossa rede. Então, isso é uma das dificuldades. Divulgar a existência da rede Sampa Trans, eu acho que é o nosso desafio grande agora, né? Nós temos 45 unidades da rede Sampa Trans no município, 45, sendo que uma delas é o Centro de Referência de População Trans Janaína Lima. Me chamo Júlio Batatinha, é meu sobrenome. Eu tenho 31 anos, sou médico e endocrinologista formado pela USP São Paulo e atualmente estou endocrinologista aqui no Centro de Referência de Saúde Integral População Travesti e Transsexual de São Paulo. A minha formação foi toda na saúde pública pelo SUS. Eu sou formado pela medicina na USP, uma universidade pública, e, portanto, a formação também feita em hospitais públicos. Então, desde 2010 eu comecei a minha formação, mas enquanto médico desde 2018, que eu já trabalho em hospitais da rede pública, como médico emergencista inicialmente. Em 2022 eu me formo endocrinologista e começo a trabalhar no Hospital em Boimirim, ali na Zona Sul. E eu estou aqui endocrinologista no CRPOP TT desde o ano passado, 2023. Estou fazendo aí um ano de serviço. E quanto às pessoas trans, em 2018 eu comecei a voluntariar na ONG Casa 1, que abriga a população LGBT em situação de vulnerabilidade. Lá eu tive meu primeiro contato com pessoas trans. Na minha formação enquanto endocrinologista eu também tive contato com pessoas trans e treinamento específico. E no CRPOP, como eu falei, eu estou há um ano. A população trans é a saúde integral. A população trans tem diabetes, tem pressão alta, pode querer ou não fazer uso de hormônio, quebra o pé de vez em quando, né? Então, assim, é importante que essa atenção seja prestada na atenção básica. Por isso, a nossa porta de entrada é o OBS, né? E aí só é encaminhado para o CRPOP, né? Uma atenção especializada para os serviços que não tem no OBS. Então, isso é sempre um desafio, né? Então, sensibilizar as unidades estão mais sensibilizadas, outras menos, né? Então, é sensibilizar os profissionais das unidades e a população trans, né, travesti, que pode usar, não só pode, como deve, que a unidade de saúde é de todo mundo e delas também, né, que elas precisam estar dentro. De modo geral, nos dias mais movimentados, abrem mais de 80 fichas para atendimento, mas para mim, especificamente na endocrinologia, depende da minha carga horária. No dia que eu trabalho 10 horas, eu atendo de 10 a 15 pessoas trans no dia. Temos um comitê técnico LGBTIA+, que é composto por gestão, por universidades, né, parceiros e por cada uma das categorias identitárias, né? Tem um protocolo que foi escrito em 2000. A gente está fazendo a revisão do protocolo agora, né? Estamos fazendo a revisão do protocolo junto com esse comitê. Então, o protocolo é escrito, a gente está fazendo atualizado dentro desse comitê, que é um comitê amplo, né? Então, não é uma coisa só da Secretaria de Saúde, né?
é da Secretaria de Saúde, mas a gente tem muita gente opinando. De controle social também. De controle social também. A gente tem um representante de cada categoria identitária, cada uma das letrinhas, né? E nós temos, assim, normalmente, comum, a gente tem uma coordenadora na Secretaria de Saúde, né, que é a Tânia, e cada território da cidade tem uma interlocutora que nem eu, né? Então nós somos em 6 no município. E a gente faz a gestão através de reuniões entre nós, né? Constante, grupo, a gente vai resolvendo isso entre nós o tempo inteiro, né? Os problemas que aparecem, né? E aí a gente vai montando a política. Quando a gente pensa numa afirmação de gênero, isso vai muito além da hormonoterapia. Então, a terapia hormonal ela vai gerar modificações corporais, mas essas modificações corporais não acontecem só pelos hormônios. A gente tem também algumas terapias fonoaudiológicas, terapias nutricionais para modificação de peso corporal e cirurgias, claro, que são feitas para modificar esse corpo que auxiliam na afirmação de gênero. Mas a afirmação de gênero, como eu disse, é um processo que vai além do corpo. Então, a gente também tem um suporte psicossocial, temos grupos para uma construção de conhecimento e estrutura social das pessoas trans, tanto de adolescentes quanto pais e cuidadores. E em termos de demandas, o que eu sinto é muito um acolhimento que seria o básico para qualquer pessoa, que é reconhecer essa identidade de gênero, não julgar essa identidade de gênero e acolher, entender quais são as demandas de saúde dessa pessoa. Então eu trabalho com pessoas trans que têm diabetes, que têm hipertensão, que têm obesidade, que tem dislipidemia, alteração no colesterol, e tudo isso é uma demanda de saúde da pessoa para que seja tratado e tenha uma melhor qualidade de vida, que não vai necessariamente depender da terapia hormonal. Quando eu vou na UBS, eu quero ir, eu quero entrar, eu quero saber dos meus exames e eu quero que ela libere a minha aplicação. Acabou, tchau. É isso, entro, não olho para nada nem ninguém, porque é isso, é constante, são olhares, são cochichos, são risadas, são muitas coisas que acontecem. Sim. Acho que é a educação, né? Acho que você educar essas pessoas, trazer cartilhas falando sobre, ter encontros entre os profissionais. Não sei se isso é possível, mas é algo que colabora para que os corpos sejam naturalizados, sabe? Para que você saiba, porque se você nunca viu, você nunca ouviu falar, você não conversa sobre, você não tem no seu meio, você só atende ali, né, no seu trabalho. Se você não tem o mínimo de interesse de você buscar por si próprio, também tem isso, né? Talvez a saúde pública possa trazer, então, dessa forma, trazer palestrantes trans, palestrantes sapatonas, bichas, né? Enfim, para as pessoas saberem, trocarem, conversarem, né? Reuniões com este tema, né? Encontros com este tema. Bom, muito importante a reportagem de vocês, parabéns pela peça que vocês produziram. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos comentar um pouco, conversar aqui com elas sobre a reportagem. Até já! Você está gostando do programa e quer conferir outras edições? Tem dezenas de programas na nossa playlist do YouTube. Acesse youtube.com/Câmara São Paulo.
Repórter do Futuro está de volta, hoje abordando um tema muito importante, que é a saúde das pessoas trans e travestis em São Paulo. Bom, a reportagem de vocês é muito sensível, principalmente pela homenagem que vocês fizeram a Janaína Lima, uma travesti e ativista falecida em setembro de 2021. Eu quero saber um pouco mais sobre a escolha de dedicar esse projeto a ela e se vocês tiveram que tomar alguns cuidados para fazer essa homenagem. Na verdade, um dos equipamentos leva o nome dela, né? Então, também por isso a gente quis fazer. Eu era amiga pessoal da Jana. A Jana foi uma irmã na minha vida, na verdade. A gente se conheceu desde 2011. Moramos junto um tempo aqui em São Paulo. Então, e era uma pessoa assim que ajudou não só a criar diversas políticas públicas, né, para as pessoas trans e travestis, como também foi gestora do Transcidadania, enfim. Então, era uma pessoa que eu acho que de fato merecia, né, de ter essa homenagem e também das pessoas saberem por que tem um equipamento que leva o nome dela. Eu acho que casou, então, nesse sentido, para que também não ficasse isso vago. Mas por que esse lugar chama Janaína Lima? Quem foi Janaína Lima, né? Para as pessoas conhecerem um pouco, saber da luta dela. Para você ter uma ideia, ela se formou em pedagogia ainda nos anos 90. Eu acho que foi uma das primeiras travestis desse país a ter um ensino superior completo, entendeu? Então, assim, ela enfrentou muita coisa, passou por muitas coisas e, como eu falei, ajudou a criar e executar muitas das políticas públicas para trans e travestis a nível federal. Importante homenagem. Acredito até que isso influenciou a escolher esse tema, né, como produção do doc de vocês. Não necessariamente. Veio depois mesmo, assim, numa outra conversa que eu estava tendo com as meninas, aí, né, como tinha esse equipamento que era a Janaína Lima, eu falei, acho importante a gente também falar um pouco da Jana, porque a Jana foi uma pessoa importante, uma figura importante, né, para todo esse ativismo e para tantas políticas públicas que acontecem. Ela complementou, né, o doc de vocês. Sim. Complementou. E vocês, no documentário, conseguiram abordar muitos especialistas. Teve 2 pessoas, uma responsável pela uma das redes e um médico. E depois um dos pacientes que frequentam o ambiente e tal. Queria saber como é que foi para vocês localizarem essas fontes. Teve algum engarrafamento nessa linha, de não conseguir achar fonte, de demorar um pouco? Como é que foi isso? O pessoal da Boré deu orientação para a gente pegar mais um paciente, só que como é uma questão delicada, né, a gente explicou para eles também, que como era uma questão delicada, as pessoas não tinham essa abertura para se expor e para falar sobre esse atendimento, né, que é uma questão delicada. E até a escolha do Ângelus também foi algo bastante surpreendente, assim, porque no mesmo dia que foi definido que a gente tinha que fazer esse trabalho, entregar e tal, eu sou host da Mamba Negra, que é a maior festa queer que tem na América Latina. E daí ele era uma das pessoas que estava na lista que eu cuido, né, ali na festa para liberar as pessoas. E aí a gente começou a conversar. E aí eu falei, nossa, mas você tá tão diferente, desde a época que a gente se viu a última vez. Ele a transição que eu comecei a fazer na UBS e tal, não sei o quê. E daí a gente começou a conversar sobre isso. E já tinha mais ou menos, poderia ser uma pauta. A gente ainda não tinha definido totalmente, né? Mas era uma possibilidade. Já estava isso, era uma das opções. E aí quando o Ângelo nos trouxe para mim a vivência dele, eu achei aquilo muito positivo e muito atípico, porque normalmente o que a gente tem na realidade é bem diferente do que ele trouxe. E eu achei aquilo positivo e até mesmo também para tirar um pouco desse estigma, porque infelizmente também tudo que acaba sendo mídia, né, acerca dessa população também é sempre uma coisa trágica, é sempre algo, né, pejorativo, alguma situação de violência, de agressão. Então eu achei que ele daria um bom entrevistado também. E eu acho que iria complementar bastante com o nosso trabalho, com o que a gente estava com vontade de fazer. E deu mesmo, ficou uma ótima fonte. A gestora da rede Sampa Trans, a Márcia Valéria, ela mencionou que a principal carência da rede é a falta de divulgação, né? Então, eu queria entender como que vocês veem a reportagem de vocês como uma forma também de dar a conhecer e de divulgar essa rede, a rede Sampa Trans. Eu acho que por também estar dentro da rede da TV Câmara, né? Que é o canal, que é a Casa do Povo, que é o canal do povo, eu acho que isso também
de alguma maneira vai ajudar a difundir um pouco, né, desse trabalho que é feito. E eu acho que também dentro o próprio grupo da Alboré, porque desse grupo específico, né, que foi a 16ª edição, que também, assim, as pessoas que, os outros componentes, né, os outros integrantes lá, ficaram, assim, todos surpresos também, porque não conheciam. Teve gente que veio falar comigo, nossa, mas eu conheço uma pessoa trans que não tem acesso, que queria fazer hormonoterapia e tal, não sei o quê. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? Mas eu acho que é um trabalho que, querendo ou não, ele vai ajudar a impactar um, impacta dois, eu acho que é isso, é esse trabalho de formiguinha mesmo que vai sendo feito. Sim, com certeza. Como um serviço, né, à população. E para encerrar aqui, eu queria que vocês contassem um pouco, compartilhassem com a gente como foi toda essa experiência de realizar essa reportagem e de participar desse projeto do Alboré. Eu achei muito gratificante em todos os aspectos, assim, porque primeiro que eu acho que me ajudou também bastante nessa questão da escrita, né, de você se atualizar quanto a isso, porque eu sempre gostei muito de escrever. Eu sou de gestão pública, eu não sou de jornalismo, eu sou estagiária da casa, então tinham vagas que eram especificamente para quem era estagiário da casa, e para minha sorte não tinha ninguém de jornalismo que fazia estágio na casa que quis participar desse curso. Então eu acho que para essa habilidade da escrita, para mim, eu acho que foi incrível, né, também por ter conhecido as meninas, por ter feito esse grupo nosso, assim, que eu acho que a gente também conseguiu, sabe, casar muito, assim, no nosso propósito, né, que era entregar esse trabalho. Então, para mim, assim, acho que só somou em tudo. Perfeito. É muito bom quando isso acontece, né? E eu também, como me formei na pandemia, eu senti muita falta dessa prática, de colocar a mão na massa, de conhecer pessoas da mesma área também. E como a Laura falou, também conhecer as meninas, fazer esses vínculos, é importante. Bom, isso aí, meninas. Fico muito feliz de ver como foi agregador participar de todo esse projeto e fazer esse mini-doc, toda essa experiência. Mas por hoje é só. Esse programa está chegando ao fim e foi um prazer ter vocês por aqui. Obrigada. Obrigado a você por ter ficado aqui com a gente. Nos próximos episódios teremos novos convidados e mais produções para você. Obrigada! E não se esqueça de se inscrever no canal da Câmara no YouTube, youtube.com/Câmara São Paulo. Os episódios de todas as temporadas estão disponíveis para você assistir quando quiser. Siga também as redes sociais da Alboré. Lá você acompanha a disponibilidade de todos os cursos. Um abraço. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.